Você já parou para pensar que tem coisa enterrada por aí que talvez nunca era para ter sido descoberta? Hoje eu vou te mostrar algumas descobertas arqueológicas mais assustadoras dos últimos anos. Coisas bizarras que ninguém consegue explicar direito e que vão te deixar com aquela sensação estranha depois do vídeo. Em 2022, arqueólogos na Polônia acharam algo que parecia cena de filme de terror. Um túmulo de uma mulher enterrada com uma foice presa no pescoço. Sim, literalmente uma lâmina afiada posicionada para cortar o pescoço dela caso ela tentasse levantar. E não para por aí. O pé dela estava preso com um cadeado, como se alguém realmente acreditasse que ela podia voltar da morte a qualquer momento. Isso era um tipo de proteção usado na Idade Média contra pessoas acusadas de bruxaria ou vampirismo. O mais estranho, o corpo dela estava bem preservado, muito mais do que o normal. E até hoje ninguém sabe quem ela foi ou por que foi enterrado daquele jeito. No sul da Arábia Saudita, pesquisadores encontraram ruínas enormes no meio do nada. Uma cidade de mais de 5.000 anos, com muros altos, casas, estradas, tudo muito bem planejado. O mais bizarro de tudo é que não existe nenhum registro histórico dessa civilização. Nada mesmo. Como se tivesse aparecido e sumido no mapa num piscar de olhos. E o mais sinistro, os arqueólogos perceberam que todas as casas foram abandonadas ao mesmo tempo. Não tem sinal de guerra, não tem incêndio, não tem invasão. É como se todo mundo tivesse simplesmente levantado, olhado para trás e ido embora. Até hoje não fazem ideia do que expulsou tanta gente de uma cidade inteira. Na Bósnia, começaram a aparecer esferas perfeitas de pedra, algumas tão pesadas que nenhum equipamento comum consegue mover. Ninguém sabe quem fez e muito menos como fizeram. São todas redondas e tão simétricas que nem máquinas modernas conseguem fazer algo igual com tanta precisão. Alguns cientistas dizem que pode ser obra da natureza, outros dizem que pode ser até alienígena. Tem alguns que acham que isso é impossível e tem gente que acredita que essas esferas são obra de uma civilização perdida que dominava técnicas que a gente nem sonhava. O fato é, ninguém consegue explicar e cada vez descobrem mais. Essa história é antiga, mas voltou com tudo nos últimos anos quando pesquisadores começaram a analisar documentos e fotos originais. No fim do século XIX, trabalhadores encontraram um esqueleto humano com duas projeções ósseas na cabeça. Parecia chifre mesmo. A altura dele era acima do normal e o crânio tinha um formato estranho. Alguns pesquisadores acharam que pode ter sido fraude, mas até hoje ninguém conseguiu provar que foi montado. E também ninguém conseguiu explicar que tipo de mutação criaria ossos daquele jeito. O que deixa a descoberta ainda mais esquisita é que vários jornais da época registraram a história e depois de tudo simplesmente desapareceu dos arquivos oficiais. Essa aqui é de arrepiar. Os astecas enterravam junto de algumas vítimas de sacrifícios um pequeno apito de cerâmica e durante muitos anos arqueólogos pensaram que era só decoração, até que alguém resolveu soprar um deles. O som, mano, não parece um apito, parece um grito humano de dor, de desespero. É tão real que muita gente chama de o som do inferno. Os próprios arqueólogos ficaram chocados porque realmente parece que alguém está gritando ali dentro. E ninguém sabe se o objetivo era assustar inimigos ou se era algum ritual ainda mais sinistro. E aí, qual dessas descobertas te deixou mais arrepiado? Porque sinceramente, quanto mais o tempo passa, mais parece que o mundo guarda muita coisa que a gente não deveria ter encontrado. Se você curtiu, posso te trazer uma parte 2 com outras descobertas ainda mais estranhas. É claro, se quiser um vídeo de mistério, criaturas, lugares proibidos, só pedir aí nos comentários que eu estarei trazendo aqui para vocês. Se você tá caindo de paraquedas, então deixa o like e inscreva-se que esse é o primeiro vídeo do canal, beleza? Valeu, falou!